Bom, pessoal, eu vou apresentar a aula, tá? Porque eu acabei não gravando. Então, essa aula, ela começou com a explicação sobre atividade proposta, sobre atividade 2 proposta, e também tirando dúvida da atividade 1. Depois nós iniciamos a aula sobre fórmulas, mol e equação, com o objetivo de fazer uma boa revisão de alguns conceitos importantes que serão básicos para o estudo de análise gravimétrica. Então, já foi falado dos átomos, das moléculas, das fórmulas, e agora a resolução do exercício sobre massa molecular. Finalizaram, pessoal? Chegaram no valor aí? Quanto deu, pessoal, a massa molecular do paratinol? Isso, certinho, Grazi. Certinho, Hélida. E adrenalina? Isso, certinho. 183. Aí o fosfato de cálcio? Vixe. De qual esse, pessoal? Que um deu 336, o outro deu 310. Do fosfato de cálcio? Vixe, digo eu. Como é que fica a conta aí, pessoal? Então, mas o meu nenhum deu isso.
Então, vamos lá. No meu, 3 vezes, no caso do fosfato de cálcio, 3 vezes 40, certo? Mais 2 vezes 31 do fósforo, certo? Mais 8 vezes 16 do oxigênio, que na minha conta deu 310. Acho que colocou o que a mais, Nayara, para dar 336. Todo mundo chegou nesse 310? Isso, 310, o meu também deu. Depois do outro, do sulfato de alumínio, 2 vezes 27, mais 3 vezes o enxofre, que é 32, mais 8 vezes 16, que no meu deu 278, do sulfato de alumínio. Chegaram nesse valor? Então, o valor de 278 do sulfato de alumínio. Podemos seguir, pessoal? Quem fez, deu certo? Marcos? Camila? Então, podemos seguir? Então, vamos lá. Bom, aí a gente insere o conceito de mol. Nós sabemos que o mol é a dúzia da química, né, que é uma unidade do sistema internacional, define como o número de átomos em exatamente 12 gramas de átomos do carbono 12, né? Nós sabemos que um mol é a quantidade da substância que contém 6,02 vezes 10 a 23 unidades, que pode ser unidades do que eu quiser, do que pode ser átomos, que pode ser moléculas, que pode ser íon, que pode ser elétron, que pode ser próton, que pode ser pessoas, que pode ser banana, pode ser o que eu quiser medir, né? A única coisa é que a relação sempre vai ser de 1 mol, que em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Então, eu sempre faço a comparação de que o mol é a dúzia da química. Por quê? Porque em 1 mol a gente tem 6,02 vezes 10 a 23 e em uma dúzia a gente tem 12. Então, a relação acaba sendo essa, porque 1 mol, ele representa quantas unidades do que eu estou medindo ele tem. E aí, essa quantidade de unidades é 6,02 vezes 10 a 23. Então, se eu tiver 1 mol de moléculas de água, pessoal, quantas moléculas de água eu vou ter? Se eu tiver 1 mol de moléculas de água. Alguém pode responder? Então, se eu tenho 1 mol, eu tenho exatamente 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se eu tenho 1 mol de átomos de hidrogênio, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Se eu tenho 2 mols de elétrons, eu vou ter o quê? 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. E se eu tenho meio mol, significa que eu vou ter 3,01 vezes 10 a 23 unidades de cloreto de sódio, né? Então, o mol aqui me indica as unidades, a quantidade de unidade, que aí pode ser moléculas, no caso, átomos, elétrons, fórmula química, né? Então, sempre a relação de que 1 mol
é igual a 6,02 vezes 10 a 23. E aí, com isso, a gente tem a massa molar, que o número é o mesmo da massa molecular. Por quê? Porque, na verdade, existe a relação aqui, ó, de 12 gramas de carbono 12. Então, quando a gente faz uma regra de 3, vamos dizer assim, a gente consegue chegar exatamente que o valor da massa molar vai ser igual ao valor da massa molecular. O que que muda? Quando eu estou falando de massa molar em massa molecular, se o número é o mesmo, o que que vai acontecer? O que que muda de um para o outro? O que que vai mudar de um para o outro? Nada? Tudo igual? Tudo igual, pessoal? Então, o que muda, pessoal, é que a massa molar, ela é medida em gramas por mol, e aí ele vai ter 6,02 vezes 10 a 23 unidades daquilo que eu estou medindo. Então, a massa molar do cobre, ela é 63,5 gramas por mol. O que que significa? Então, se eu pegar uma quantidade de 6,05 vezes 10 a 23, a gente vai, a gente vai ter. Desculpa, pessoal, se a gente tem um mol de cobre, ele tem uma massa de 63,5 e naquela minha amostra eu tenho 6,05 vezes 10 a 23. Então, a massa vai ser em grama, né, e não mais em Dalton. Então, claro que se eu tiver um mol de átomos de carbono 12, ele vai ter a massa igual a 12 gramas, né, porque vai conter nessa amostra 6,02 vezes 10 a 23. Tudo bem? Claro, isso, pessoal. Também é tranquilo, né? E aqui algumas conversões, né? Então, o que, que são essas conversões? As conversões de moléculas para as conversões de massa. Podemos escolher alguns para fazer? Pode ser o 2. Que eu não vou conseguir sublinhar. Muda de cor, então. Tá? E aqui é o último. Podem fazer rapidinho? Que aí os demais vocês fazem em casa. Só vou fechar minha câmera aqui um minutinho, pessoal, que eu vou pegar uma água enquanto vocês fazem um exercício, tá bom? 2 minutos.
Tudo certo, pessoal? Difícil? Fácil? Estão fazendo? Finalizaram algum? Estão por aí, pessoal? Dá um oizinho aqui para mim no chat. Ai, que bom. Ai, que bom, pessoal. Estão concentrados aí nos exercícios, é isso? Tá. Eu vou dar mais um tempinho para vocês. Isso. Certinho, Marcos. Deu exatamente esse valor. Todo mundo chegou nesse valor do Marcos? Legal. Legal, Bruno. Vamos ver o quarto. Ai, que bom, Grazi. Então, vamos ver o quarto exercício. Pessoal, quem não chegou, pode comentar para a gente ver o que aconteceu.
Grazi, nesse exercício, ele está perguntando quantos mols e não quantos átomos. Então, ele está perguntando a mesma coisa que o exercício 2. Porque ele não está perguntando quantos átomos de ouro estão presentes, mas quantos mols estão presentes. Bruno, o meu, deixa eu ver só se eu errei na conta aqui. Isso, o meu deu igual do Marcos, 0,063. Dá uma olhadinha se você não errou na conta. Isso, exatamente. Pessoal, vamos fazer o 5 também? Deu certo aí, Grazi? Tá. Finalizaram o quinto? Finalizaram o quinto?
Então, no meu, deixa eu ver aqui se eu errei a conta também. No meu, Grazi, deu 1,88 vezes 10 a 23. Isso. Porque fica 6,02 vezes 10 a 23 vezes 10 dividido por 32. Certo? Isso. Seguiram para o seguinte, pessoal? Aí o sétimo é tranquilo, né? Que ele quer saber qual que é a massa de um mol de moléculas. Então, vai ser a própria massa molar? Chegaram em algum resultado? Isso, certinho, Mélida. Que vai ser, na verdade, a somatória da massa molar, né? A massa atômica do enxofre, mais 2 vezes do oxigênio, que dá 64. Tá certinho. E o oitavo, que ele quer saber qual a massa de 0,674 mols de moléculas de hexaóxido de tetrafósforo.
Fizeram o oitavo? Alguém finalizou já? Então, a massa molar do hexaóxido tetrafósforo deu quanto, pessoal? Calcularam já? São 6 oxigênios. P4O6. Isso. Então, a massa de 0,674 mols vai ser quanto? Isso, certinho. Pessoal, todos estão fazendo e chegando no resultado? Tem alguma dificuldade nesses cálculos? Henrique, Fernando, Camila, José, Natália. E aí o último dessa série, né? Que a massa molar da prata 107, ele quer saber que, nessa amostra, né, qual que tem a maior quantidade de átomos de prata? A 8, não, Marcos? Então, deixa eu só explicar o 9, aí enquanto o pessoal faz o 9, eu volto na 8. Então, a massa da prata é 107, ele quer saber qual é a amostra que contém maior quantidade de átomos de prata. Se é em 6,7 gramas, se é em 0,16 mols, ou em C, que a amostra já tem 6,57, 6,53 vezes 10 a 22 átomos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber fazer a conta para ver quantos átomos eu tenho na amostra de 6,7, quantos átomos tem na amostra de 0,16. Então, vocês podem ir fazendo que eu vou explicar o oitavo para o Marcos. Marcos, primeiro, eu preciso fazer o cálculo da massa molar
do hexaóxido tetrafósforo, certo? Que aí 4 vezes 31, mais 6 vezes 16. Então, ele quer saber qual é a massa que está presente em 0,674 mols de moléculas. Que não precisava nem ter escrito essas moléculas, ele podia ter só perguntado qual é a massa de 0,674 mols de hexaóxido tetrafósforo, porque na verdade a gente já sabe que isso daqui é moléculas. Eu sei que colocar essa palavrinha aqui, mol de moléculas, gera confusão, porque daí a gente quer saber quantas moléculas, né? E na verdade não é, ele quer saber qual que é a massa de 0,674 mols de hexaóxido tetrafósforo. Então, que relação que a gente vai ter? Que 1 mol do composto tem uma massa lá que nós calculamos de 220 gramas. E aí ele quer saber em 0,0 0,674 que ele quer saber 0,684 quantos gramas vai ter. E vai ser X. Então, ele não perguntou quantas moléculas, ele perguntou qual a massa de 0,674 mol de molécula. Que lembra que isso daqui posso retirar, sem problema algum, porque a pergunta está clara. Porque o P4O6, obviamente, é uma molécula, né? Melhora um pouquinho? Ficou claro? E o nono? Alguém já fez? Ah, então tá bom, Marcos. Finalizaram o último, pessoal? Então, na minha amostra A, tem quantos átomos de prata? Que conta que nós vamos fazer ali? Nós vamos colocar que na massa molar, né? Na massa molar da prata, que é 107,9, a gente tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, grama embaixo de grama, 6,7 vai ter X.
Alguém chegou em algum valor? Élida, vai ser aquela relação de que em 1 mol, né, a gente tem o 6,02 vezes 10 a 23, que tem uma massa molar. Então, 107,9 gramas por mol, né, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de prata. Então, em 6,7 gramas, eu vou ter X. Vou colocar aqui no canto. Então, eu vou ter aqui, dá para fazer de outra cor. Então, a relação vai ser que 107,9, né, tem um 6,02 vezes 10 a 23 átomos de prata. Mas, na verdade, eu não tenho 107,9, né? Qual que é a massa que eu tenho? A massa que eu tenho é 6,7 gramas. Então, em 6,7 gramas, vai ter X. E aí, o meu X, fazendo a conta, deu 3,74, 10 a 23, 10 a 22, desculpa. Ficou claro, Élida? Tá. Então, esse é o item A. E o item B, como é que ficou? Agora, a minha relação é mol e a quantidade de átomos de prata, né? Vou copiar aqui só para ficar mais fácil. Então, a gente mantém a relação agora, não é mais massa, a relação é mol, né? Então, em 1 mol, a gente tem 6,02 vezes 10 a 23. Em 0,16 mols, né? Porque lembra que é igual embaixo de igual, mol embaixo de mol. Então, aqui, então, se em 1 mol a gente tem 6,02 vezes 10 a 23, em 0,16 mols a gente vai ter 9,96, 9,63, 9,63 vezes 10 a 22. Chegaram nesses dois valores, pessoal? Certo. Então, ele quer saber em qual das 3 amostras eu vou ter, contém maior quantidade. Então, na amostra A, ele teve 3,74 vezes 10 a 22,
na B, 9,63 vezes 10 a 22, e na C, 6,53 vezes 10 a 22. Então, aqui possui maior número de átomos, é a 0,16. Certo? Ficou claro, pessoal? Marcos? Tranquilo? Porque aqui a gente trabalhou as 3 dimensões, né? A massa, o mol e a quantidade de átomos. Podemos seguir? E aí tem mais alguns aqui, que são bons. Que o óxido de titânio é um dos melhores protetores solares porque impede a penetração da radiação ultravioleta na pele. Em uma preparação de óxido de titânio, iniciamos com 23,5 gramas de titânio. Quantos mols de titânio tem? Vai ser a mesma relação. Ele quer saber a quantidade de mols que tem numa amostra de 23,5 gramas de titânio. Alguma dúvida com relação a esse? O segundo é um caso típico de laboratório, que a gente precisa de 0,254 mols de cloreto de ferro, 3, para um determinado experimento. Quantas gramas eu vou pesar? Então, aí calculo o quê? Que 1 mol, calculo a massa molar do cloreto de ferro. Então, em 0,254 mols, eu vou ter X. Tranquilo, pessoal? O terceiro também. Então, quantos mols de alumínio estão contidos em uma folha de alumínio de 3,47 gramas, que é para embrulhar um sanduíche que vocês vão comer mais tarde? Já deve estar embrulhado, né? Então, 1 mol de alumínio, né, de uma folha de 347. Então, o que, que a gente vai ter? Que aí ele quer estar em gramas e mols. Então, que 1 mol tem 27 gramas de alumínio, então 3,47 vai ter X. Então, a minha relação vai ser que 1 mol de alumínio tem 27 gramas. Aí eu quero saber X, 3,47 gramas. E aí, quem já fez? Que aqui na minha conta deu 0,128. Pronto. Estão acompanhando, pessoal? Vocês estão fazendo?
Legal. E aí, esse último aqui também que é bacana, aqui, ó, que um experimento de nanotecnologia requer 2,0 vezes 10 a 12 átomos de potássio. Ele quer saber qual que é a massa de potássio que ele vai ter que utilizar. E qual que vai ser a relação, então? Que é massa e átomos. Então, a massa do potássio, se não me engano, é 39 gramas, e contém aí 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né? Então, ele quer saber a massa da amostra. E a minha amostra vai ser X. Por 22, que é a amostra. Então, aí o meu X aqui. Trinta e nove vezes 2. Que deu 1,3, pessoal. Vinte e três. É isso. Opa, não é isso, não. Tá errado. 1,29 só. Gramas. É porque o que eu quero saber é grama, não é átomos. Chegaram, pessoal, nesse valor? Legal. Pessoal, então o que eu queria propor para vocês hoje era isso, né? Rever esse conceito aí de mol, massa molar e número de átomos, né? Que é o número de Avogadro, e resolver alguns exercícios com vocês, né? É assunto bom, assunto gostoso, assunto nosso, né? Porque isso faz parte daquela formação importante do químico, né? Dele ter super habilidade com relação a esses conceitos, para a gente poder falar um pouquinho de cálculo estequiométrico, certo? Então é isso, pessoal. Apesar do super silêncio, né? Eu agradeço a presença de vocês. Espero que tenha sido útil. Eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês treinarem isso, né? E aí, na próxima aula, a gente comenta aquela lista de exercício de soluções, né? Que lembra que eu falei para vocês dos temas transversais, né? Que ficou lá no aprender de vocês. Como é, deixa eu ver o nome que eu coloquei. Que é atividade transversal, né? Que é a lista de exercício de preparo de solução. Né? Então, aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre ela na próxima aula. Não, preparo de amostra? Qual preparo de amostra, Fernando?
Não, a lista de preparo de soluções. Isso. Isso. No problem. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Então, na próxima segunda, né, depois de 2 segundas-feiras sem aula, daí a gente volta a conversar sobre essa preparo de solução, porque depois a gente já tem a semana de prova, né? Eu não lembro se minha prova ficou numa quinta, ou se ela ficou dia 24, ou se ela ficou dia 28. Alguém sabe? Que já está publicado lá no sistema de vocês. Bom, é um dos 2 dias. Ou é dia 24, ou é dia 28. 24, Hélida? Então já é na quinta. Então na segunda eu comento essa lista de exercício dos preparos de solução, e aí tiro dúvida do que vocês quiserem. Mas essa do preparo de solução, eu quero explicar algumas coisas para vocês, porque essa parte de preparo de soluções, ela faz parte da nossa dimensão, da dimensão prática da disciplina. E aí a gente conversa sobre ela. Certo? Então, por hoje é isso. Vocês têm aula de quem depois? Da Jaque? Ah, então tá bom. Então, por hoje é isso, pessoal. Obrigada pela presença. Pessoal, lembra dessa capacitação, que vai ser bem bacana. Vou voltar a falar do Empreenda para vocês. E amanhã, pessoal, se tudo der certo, porque começou a chover aqui, é a colação de grau do pessoal do oitavo termo. E a gente vai fazer uma colação festiva lá no campus 3 da universidade. Só que vai ser restrita para professor e aluno, sem familiar, sem ninguém. E nós vamos transmitir pelo Facebook da Químico no Oeste. Então, fiquem atentos, que vai ser às 5 horas da tarde. Uma cerimônia bem rápida, né, atendendo a todos os protocolos, para que seja tudo muito seguro, né, e só com essas pessoas. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, acho que vai ser uma cerimônia bem bacana. Simples, mas porque mais importante, né, porque ela simboliza uma mudança de fase, vamos dizer assim. Ela simboliza o término de um período para o início de outro. Né? Então, quem tiver a oportunidade de assistir, acho que vai ser bem bacana. Então, por hoje é isso, pessoal. Vou ficar aqui mais um pouquinho. Se alguém quiser ficar para tirar alguma dúvida, conversar um pouco, eu estou à disposição. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcos. Obrigado, Fer. Para você também. Um ótimo final de semana.